Muito boa tarde, camaradas. Nesta convenção, as duas maiores tendências são sustentadas por... Desculpem, as duas maiores moções são sustentadas por três tendências. Uma tendência leninista, uma tendência trotskista e uma tendência stalinista. É pitoresco que três russos envolvidos numa revolução mal sucedida, que conta com mais de 100 anos, influenciem um partido de esquerda português do século XXI. Lenin e Trotsky viveram antes de nós, o que nos dá a vantagem de aprendermos com os seus erros. De Stalin, as pessoas decentes só podem repudiar os seus crimes. Em 1903, Lenin publicou o livro Que Fazer, onde estabeleceu as linhas mestras da estratégia que conduziria à tomada de poder pelos bolcheviques. Para o sucesso da estratégia de Lenin, foi indispensável o trabalho de um grande revolucionário. Trotsky era, em 1917, como já fora em 1905, o presidente do Soviete de Petrogrado, determinante no triunfo da Revolução. Eu vejo que os stalinistas não querem deixar que eu fale, mas eu vou continuar a falar. Além disso, liderou o Exército Vermelho na Guerra Civil que seguiu à conquista do poder. Ou seja, nos dois momentos mais importantes da Revolução, houve um herói chamado Leon Trotsky. Sendo assim, como compreender que Trotsky tenha perdido o processo de secessão de Lenin para o medíocre Stalin? Certamente haverá várias razões, mas realcemos a mais importante. Trotsky era um grande homem de ação, mas nunca foi um bom estratega político. Pelo contrário, Stalin era um estratega eficiente, pena é que fosse para a estratégia do mal. Primeiro isolou Trotsky, aliando-se aos membros mais proeminentes do Comitê Central Bolchevique. Depois de ter obrigado Trotsky a fugir, foi eliminando um por um todos os seus anteriores aliados, criando por fim a sua corte de burocratas, construída por cima de uma pilha enorme de inocentes assassinados. Os sucessores de Trotsky nunca foram capazes de estabelecer um rumo, uma estratégia eficiente na luta política. Mostraram-se sempre muito taticistas, pulverizando-se em grupúsculos sectários e irrelevantes. Os mais inteligentes acabaram por perceber o labirinto onde se perderam e, em 1999, juntaram-se à UDP e outros camaradas para fundarem o Bloco de Esquerda. Enfim, a extrema-esquerda sectária e dogmática decidiu abandonar os conceitos dos seus mentores russos e começou a perceber a importância da democracia e da liberdade na construção do socialismo, sem as quais todos os projetos socialistas do século XX falharam sem apelo nem agravo. Se as duas principais correntes fundadoras do Bloco abandonaram os seus conceitos sectários e ultrapassados, estes não saíram das mentes de muitos dos seus seguidores. Isto é mais flagrante na facção stalinista do ODP e em alguns integrantes da facção leninista. No entanto, a grande maioria dos aderentes do Bloco nada tem a ver com as correntes do século XX. Querem um Bloco virado para o futuro, sem capelas internas, sem carreirismo, todos a remar na mesma direção, com naturais e saudáveis diferenças de opinião, mas todos de acordo com os nossos princípios e valores, a democracia, a liberdade e o socialismo. Um partido de movimentos deve mudar de tática sempre que a conjuntura o exija, mas deve evitar mudar de estratégia ao sabor dos caprichos dos seus iluminados. Quando confundimos tática com estratégia e mudamos de estratégia em vez de mudarmos de tática, estamos a fazer zigue-zagues e sempre que a nossa base de apoio se apercebe da nossa deriva estratégica, penaliza-nos eleitoralmente.
Para podermos crescer, teremos de dar mais importância à organização e à capacidade de manter um rumo estratégico bem definido. E fica por aqui o que poderemos aproveitar de Lenin. Quanto aos conceitos leninistas de vanguarda revolucionária, centralismo democrático e ditadura do proletariado, foram úteis em 1917, mas estão datados, além de terem servido de suporte a todas as ditaduras stalinistas do século XX. De Trotsky, devemos reter a importância do poder popular, que ele personificou de uma forma brilhante em 1905 e em 1917. De Stalin, o que podemos aprender é fazer tudo ao contrário e manter uma cerca sanitária a todos os seus apoiantes. Mas, sobretudo, devemos construir um partido liberto dos dogmas do passado, com um projeto nosso, feito por nós, baseado na nossa realidade. Temos de nos libertar da poeira da história, esquecer as tendências, melhorar a nossa democracia, auscultar as bases, reforçar a nossa organização, aproximar-nos do povo e dos seus anseios e ser um espelho das suas necessidades e reivindicações. Enfim, ser um partido verdadeiramente socialista e democrático, mostrar em atos o que os outros partidos só conseguiram com palavras ocas. Só conseguiremos alcançar o nosso objetivo estratégico se formos sempre fiéis aos nossos princípios e valores. E para isso não podemos contar com a tralha stalinista. Contar com eles seria o mesmo que tentar limpar uma casa enquanto eles levavam constantemente lixo para dentro dela. O tempo tem ajudado a desmascarar estes lobos vestidos de cordeiros, mas ainda existem bons camaradas que se deixam enganar por eles. Esperemos que abram os olhos. Outros não foram enganados, são apenas carreiristas que sabem muito bem com quem se meteram, mas esperam ainda subir no partido nas costas deles. Mas, como são pouco inteligentes, ainda não perceberam que a moção que eles apoiam está isolada, com o seu líder acossado pela realidade, e por isso é a menos apetrechada para lhes arranjar os cargos que eles tanto almejam, mas pouco merecem. Os mais perspicazes já perceberam que não vão conseguir os cargos que buscavam e já estão em debandada. Paz às suas almas. Em relação à moção A, previsível vencedora desta convenção, desejamos sucesso no trabalho político, pois o seu sucesso será também o nosso. Durante o próximo mandato, esperamos que os problemas internos do Bloco sejam diminuídos, designadamente o carreirismo, os déficits organizativos e da democracia interna. Quanto à moção N, vimos com bons olhos que eles se tenham separado da moção E. Esperemos que não retrocedam. A moção Q, apesar das nossas diferenças, tem duas características que também constituem a nossa marca identitária. Não são carreiristas e são anti-stalinistas como nós. Fico por aqui. Obrigado. Viva o Bloco.